Olá, tudo bem? Professora Késia Mendes aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje eu vou te ensinar a como identificar em um texto ou nos enunciados de pergunta se aquela pergunta ou aquele texto exige de você compreensão. Porque você precisa saber que compreensão textual é diferente de interpretação textual. Você sabia disso, né? Comenta aqui se você sabia que é diferente. Quer que eu faça uma aula explicando para você o que é interpretar e o que é compreender? Pois é, se você quiser, comenta aqui. É diferente. E se você souber o que é, quais são as características que um texto compreensivo tem, ou seja, que um texto que exige compreensão textual tem, fica muito mais fácil. Você chega diante de uma questão de concurso, por exemplo, quando você bate o olho lá, você sabe que você vai ter ali de compreender o texto e não de interpretar o texto, porque são coisas diferentes. Então fica aqui comigo que você vai aprender hoje a identificar características, palavras que estão presentes ali no texto e nas sentenças, nas perguntas, e que de cara te mostram que aquele texto, que aquela pergunta exigirá de você uma compreensão textual. Antes de continuar, é claro, eu quero te fazer um convite. Me segue no Instagram. Se você não me segue no Insta, você está perdendo muita coisa. Lá no Instagram eu tenho um quadro, Leitura é Terapia, onde eu destrincho assim muito profundamente, faço uma análise comportamental e psicológica dos principais clássicos da literatura. Muitos desses clássicos caem em provas de vestibular, de concurso. Dá uma olhadinha lá, porque você vai aprender muito com os clássicos da literatura. Não só aprender interpretação de texto para os textos, mas para interpretar a vida, tá bom? É no @Késia Mendes Oficial que você me encontra lá no Instagram. Pois bem, vamos começar sem demora, papel e caneta. Vamos lá. Veja bem, como eu te disse, há uma diferença grande entre compreender e interpretar. Na aula de hoje eu não vou me aprofundar, porque senão a aula fica muito grande. Mas, se você quer, de novo, que eu fale sobre isso, comente aqui embaixo. Comentários aqui vão nortear aí a próxima aula, hein? Eu posso fazer uma aula falando sobre diferença entre compreensão e interpretação de texto. Mas o assunto da aula de hoje, eu quero dar para você aqui os principais verbos, as principais expressões que indicam que aquele texto ou que aquela pergunta está exigindo de você uma compreensão textual e não uma interpretação textual, tá? Primeiro, apareceu escrito ali no texto descrever. Descreva quais são as ideias principais do autor no segundo parágrafo. Apareceu ali descrever. Pode acender a lanterninha vermelha. É compreensão de texto que você tem que fazer, porque você vai precisar ir no texto responder, pegar as informações para responder essa pergunta, tá? Então, descrever, identificar, identifique no terceiro parágrafo quais os elementos. Apareceu identificar? É compreensão, não é interpretação de texto, tá bom? E se você não sabe, de novo, o que é interpretação, você não consegue entender a profundidade disso aqui. Isso aqui é uma mina de ouro que eu estou te dando aqui nessa aula, viu? É, porque isso aqui vai facilitar a sua vida na hora de uma prova. Então apareceu, descreva, identifique, relate. O relatar também, esse verbo aqui, ó. Relate qual o verbo que indica a ação, não sei o que. Tá pedindo para relatar? Todos esses verbos e essas palavras que eu disse até agora, eles têm uma característica em comum. Você tem que ir no texto para responder a questão. Então, descrever, identificar, relatar, resumir. Resuma as ideias principais do autor contidas lá no primeiro parágrafo. Estou chutando sentenças, tá? Para a gente contextualizar a palavra. Resumir também indica que é compreensão de texto que você tem que fazer e não é interpretação. Explique. Explique por que o personagem. Explicar é compreensão de texto. E demonstrar. Demonstre por que o argumento X foi diferente do. Demonstrou? É compreensão, não é interpretação de texto. Tá bom? Para facilitar aí o seu entendimento, é o seguinte: os principais textos onde a compreensão textual vai aparecer são em textos, por exemplo, eu estou olhando para baixo, que eu estou lendo aqui a minha colinha, gente. Vai aparecer, por exemplo, em textos informativos,
tá? Os jornais. Em jornal, a informação tá ali, ó, é papum. Morreram tantas pessoas, tal dia, na Dutra tal, tantos carros envolvidos. A informação está clara, você não tem que interpretar nada. Tá tudo ali dito, tá? Então, textos informativos, textos instrutivos, ó, receita de bolo, manual de instrução. Isso aí não é texto de interpretação, não. Isso é texto de compreensão. Você não tem que buscar nada além do que está ali. As informações já estão explicadas para você, é só você colher o que está sendo dito, tá bom? Os textos compreensivos, eles têm características de serem textos mais diretos, tá bom? Textos factuais, como eu disse para vocês, os jornais, esses manuais. E é isso. Conta para mim aqui se você gostou da aula de hoje, se você conseguiu pegar aí, anote esses verbos e essas palavras que eu mostrei para você, porque se você decorar isso aqui, aprender isso aqui, a próxima vez que você bater o olho num texto, bater o olho numa provinha, você vai saber que você está diante de uma questão, de um texto que está exigindo de você compreensão textual. Já é metade do caminho para acertar a questão, tá bom? Beijo, não deixa de curtir, de comentar. Quanto mais você comenta, mais o YouTube faz o nosso conteúdo aqui pra frente, tá? Comenta, curte, manda nem que seja um beijo, um coraçãozinho pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. Te espero no Instagram, hein? Me segue lá.